é estar na tua presença. Quão maravilhoso é estar diante de ti, receber da tua palavra, te adorar, te engrandecer, prestar culto a ti. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade. Nós sabemos que a tua presença já está aqui. E nós pedimos mais dela. Nós pedimos uma manifestação toda especial da tua presença aqui no nosso meio. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Que diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Qual era o horário? Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria e ele lhe teria dado da água viva. Disse a mulher: Senhor, não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, ele se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. De fato, o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto,
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Oh Deus, que palavra. Meus amados, essa passagem é tão conhecida, não é verdade? Várias pregações, várias músicas, várias vezes que a gente já passou por essa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu confesso a você que de todas as vezes que eu li essa passagem, que eu deixei que o Espírito me ministrasse através dessa passagem, mais coisa nova eu absorvi. Mais novidade me saltava aos olhos. Ontem eu estava revisando essa palavra e minha esposa chegou e disse: Eric, vai demorar aqui? Eu disse: Hélida, eu estou mudando tudo. Porque o Espírito vai revelando mais coisas. Porque o Espírito de Deus é assim. A palavra de Deus é eterna, é viva, é rema. E o Espírito se move em novidade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são eles, porque esses que ele procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o Espírito de Deus, ele me chamou a atenção a dois detalhes nessa passagem. E o primeiro deles é a hora do dia em que isso aconteceu. Local e hora do dia. Eles estavam no deserto. Amém? Deserto de Sicar, onde havia um poço. E qual a hora do dia? Meio-dia. Imagina o calor que deveria estar nesse lugar, no meio do deserto. Eu fico me perguntando, por que será que a Bíblia se preocupa em narrar exatamente a hora do dia? Algumas traduções falam a sexta hora, na hora sexta, mas que convertendo para o nosso sistema de horas, dá meio-dia. Ou seja, o sol a pino, a hora mais quente do dia. E por que a Bíblia se preocupou em narrar esse fato? Creio eu que para apontar para um estado de alma e de espírito que aquela mulher se encontrava. Meio-dia não é hora de ninguém sair no deserto para tirar água. Meio-dia é hora de se abrigar na sombra. Mas por que ela se sujeitava a um calor tão intenso? Creio eu, porque diante de uma grande angústia, diante de uma grande vergonha, ela não queria encontrar com ninguém. Ela não queria papo com ninguém. Chega de ser apontada, chega de ser acusada, chega de... Sabe quando muitas vezes a nossa cabeça está tão cheia que a gente não quer encontrar com ninguém? Se a gente encontrar, a gente passa até longe do espelho, porque nem para nós mesmos queremos nos ver. Imagino que assim estava essa mulher.
O deserto escaldante. Não é a hora de ninguém tirar a água do poço. Uma mulher taxada pela vergonha e pela acusação. Imagina que o coração dela estava tão aflito, tão quebrantado para se passar por essa situação. E é nesse estado que Jesus a encontra. Ali, de uma forma didática, Deus começa a apresentar a essa mulher uma água viva, que significa a salvação dela, né? Algo que, diferente da água física, qual aquele poço podia dar, existia uma fonte de água que poderia jorrar do interior dela, e a qual ela não teria mais sede, ela não teria mais necessidade de buscar em outros lugares. Ela seria plena, completa. E no ápice da conversa, quando a mulher passa a entender de que água que ele está falando, e passa a desejar essa água, Jesus Cristo toca na ferida dela, toca no pecado dela, a confronta com o pecado dela. Vai chamar o seu marido e volta. Ele coloca a luz, ele traz à luz o cerne da vergonha dela. Ela já tinha tido 5 maridos. E o 6º homem a qual ela estava, no momento de sequer era marido dela. Meus irmãos, não há como ter um encontro com Jesus e beber da água que Ele oferece e não sermos confrontados em nossos pecados. Não há como desfrutarmos da água viva, das bênçãos que Ele oferece e permanecermos da forma como Ele está, como a gente está. Há uma transformação. Há essa mesma água viva, ela começa a nos lavar. E a primeira coisa em que nós somos confrontados é no nosso estilo de vida. Talvez a mulher tenha ficado incomodada com o rumo que a conversa estava tomando e tentou mudar o assunto. Ah, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela passa a falar de outra coisa. Parece que vira a página e vamos falar de outra coisa aqui. Os nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui. Vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é lá. E eu fico me perguntando, puxa vida, por que Jesus não interrompeu um pouquinho esse desvio e resolveu logo a vida dela, não é? Poxa, importa que ela tenha logo a salvação, que ela seja salva, depois vai cuidar dessas questões teológicas, onde se deve adorar, lá ou cá, quem é que está certo, quem é que está errado. Eu fico me perguntando nisso, e foi esse o segundo ponto que o Espírito Santo me chamou a atenção. A verdade é que, ao ter a sua adoração alinhada a Jesus, houve um libertar de todas as amarras, angústias e acusações que aprisionavam o coração daquela mulher. E ali, naquele mesmo lugar, onde antes havia sequidão, águas vivas fluíram do seu interior. E ela pôde ter a revelação de quem estava falando com ela. Meus amados, aí a gente entende que em todo momento o texto fala de adoração. Em todo tempo o texto aponta para a revelação de Jesus Cristo. Nesse contexto, Jesus afirma que chegou o tempo
e em que o local físico não será mais o centro da adoração, mas sim a condição do coração. E mais, Deus está à procura de pessoas que compreenderam isso e cuja adoração não se limita a atos externos ou locais específicos, mas envolve o nosso ser interior, nossas emoções, nossa vontade e nosso espírito. É uma conexão viva, pessoal, íntima com Deus, que é Espírito. E vivem de acordo com a verdade que Deus revela em sua palavra. Não basta adorar com sinceridade, mas o adora em conformidade com o que Deus já revelou sobre si mesmo. Deus não está à procura, meus irmãos, de uma adoração santa. Deus não está à procura de uma adoração santa. Ele está à procura de adoradores santos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E assim começamos a entender que precisamos compreender bem mais sobre esse elemento espiritual chamado adoração. E aqui, meus amados, eu começo a pregação. A adoração, ela não é um momento no culto. Nós não acabamos de passar pelo momento de adoração e agora entramos no momento de pregação. Não. A adoração não é uma música. A adoração não é uma dança. A adoração não são atos de expressão. Não são gestos. A adoração não é nada disso. A adoração é a forma como eu e como você vivemos. A adoração é um estilo de vida que coloca Deus no centro de todas as coisas e a qual todas as nossas ações, atitudes, pensamentos, os mais íntimos que são, todas têm influência dele em nossas vidas. Tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, agimos, tudo volta a ele. Isso é adoração. Quando Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, Ele está falando que o Pai busca algo. Já imaginou Deus procurando algo e passeando seus olhos sobre toda a terra em busca desse perfil chamado verdadeiro adorador? E sabe o que me chama a atenção aqui, meus amados? Que se o Pai está buscando por algo, é porque esse algo é difícil de encontrar. Quantos aqui podem dizer: Deus, a sua busca me encontrou? Oh, aleluia. Sabe, meus amados, o grande objetivo de Satanás, o inimigo de nossas almas, não é destruir simplesmente a nossa família, não é destruir as nossas finanças. O objetivo dele não é destruir, sei lá, a nossa saúde.
Sabe quando é que o inimigo obtém vitória sobre a vida do crente? Quando esse crente deixa de adorar. Quando a adoração dele é desviada. E sabe, meus amados, quando o crente deixa de ser adorador, ele passa a ser murmurador. E pode estar certo de que a vida do crente murmurador é uma vida de derrota. É uma vida de fracasso após fracasso. E aí, onde o inimigo tem a sua vitória. Porque ele sabe que não pode ir contra Deus. E em todo instante, ele trabalha para que a nossa adoração seja desviada do foco. Nós somos adoradores por natureza. Amém? Muitas vezes, o ser humano, ele simplesmente não está adorando a coisa certa. Não está adorando a pessoa certa. Está adorando diversas outras coisas, inclusive a si mesmo. Então, a Bíblia nos dá algumas dicas de como se movem os verdadeiros adoradores. E principalmente, o que afinal de contas é a adoração? E eu lhes digo, irmãos, que em primeiro lugar, a adoração a Deus, ela está relacionada, ela tem a ver com relacionamento com Deus. Não existe adoração sem relacionamento. Esse relacionamento, ele precisa estar pautado na pessoa de Jesus. Esse relacionamento é nutrido por nosso tempo a sós com Ele. Conhecimento da sua palavra na oração. Em se encontrar com Ele num lugar onde a presença dEle se faz tão preciosa, tão importante, tão desejada, que nada mais importa, nada mais tem valor. É encontrar-se com Ele no lugar secreto. É ter essa comunhão com Ele, onde nós falamos ao coração dEle e onde Ele fala ao nosso coração. Esse relacionamento, a nossa adoração precisa estar fundamentada no nosso relacionamento com Deus. Nessa comunhão íntima, sincera, pessoal, onde não há pastor, onde não há líder, onde não há irmão que possa suprir, intermediar esse relacionamento. Ele precisa ser direto, pessoal. Meus amados, é uma bênção vir aqui e trazer essa palavra a vocês. É uma bênção ir mais tarde lá na Família 61 e receber uma palavra. Mas, meus irmãos, nada substitui o meu encontro pessoal com Ele. Nada substitui o meu relacionamento com Ele. Por vezes, nós elegemos os nossos Moisés. Aquele, sobe o monte você. E nós faremos tudo aquilo que você disser que nós devemos fazer. Mas sobe você. Me deixa aqui, no pé do monte. Amados, não é suficiente. Para sermos verdadeiros adoradores, não é suficiente apenas nos alimentarmos daquilo que é pregado, apenas nos alimentarmos dos discipulados, apenas nos alimentarmos daquilo que alguém tem para oferecer. Mas principalmente, nós somos cheios, nutridos e alimentados por uma comunhão pessoal com Ele. E assim cheio, nós podemos dividir o pão. Aí, nós começamos a entender
e a focar no que realmente é a adoração. Então, quando Jesus falava com a mulher samaritana a respeito da adoração, ele afirma que os samaritanos adoravam o que não conheciam. E aqui só uma pitada de teologia. A Bíblia dos samaritanos, as escrituras dos samaritanos iam até o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então eles não tinham uma revelação completa do Velho Testamento. Eles não tinham o restante dos livros que hoje nós temos. Então por isso que Jesus fala que eles adoravam com a parte da revelação, com a revelação incompleta. Adoravam o que não conheciam. Meus amados, o mero conhecimento sem o relacionamento com Deus de nada vale. Não adianta eu conhecer Deus, conhecer sobre Deus e saber a Bíblia de cor e salteado, se eu não tenho esse relacionamento com Ele. Não adianta. Nada se compara a ter uma experiência com Ele. Amém? Jesus foi a resposta de Deus para restabelecer esse relacionamento. Uma vez perdido lá no Éden, uma vez distanciada e um vínculo quebrado lá no Éden, após o pecado do homem, o segundo Adão vem para restabelecer essa comunhão. Jesus Cristo é a resposta de Deus, dizendo: eu quero ter comunhão de volta contigo. É por isso, meus amados, que a nossa adoração só será aceita por Deus se apontar para Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ora, se a Bíblia fala de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. E aqui eu quero me gastar um pouco de tempo falando características que nos ajudam a identificar quando nós estamos sendo falsos adoradores. E em primeiro lugar, não há como falar sobre falsos adoradores sem falar de uma característica comum a todos eles, que é a idolatria. Ora, o que é idolatria? O lugar de Deus é o lugar do ser adorado. E sempre que eu coloco qualquer coisa ou qualquer pessoa neste lugar onde Deus pertence, isso é idolatria. Quando permitimos, sempre que permitimos que outra pessoa ocupe esse lugar, caímos no pecado da idolatria. Quando isso acontece, a nossa adoração é desviada, perdemos o foco em Deus e passamos a contemplar outra coisa. Sempre nos tornaremos semelhantes ao nosso objeto de adoração. Sempre nos tornaremos semelhantes ao nosso objeto de adoração. Se nós estamos adorando a Deus, estamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. Se nós adoramos outra coisa, nós nos pareceremos cada vez mais com essa outra coisa. Afinal de contas, é isso que fala Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, olhos têm, mas não veem.
Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que fazem assim, como todos os que neles confiam. Infelizmente, meus amados, minhas amadas, não é difícil encontrarmos crentes enganados, adorando o próprio eu. Na hora de angústia, o falso adorador se desespera, porque sabe em que aquilo que ele depositou toda a sua confiança é frágil demais. Apesar de aparência de adorador, confia mais em si mesmo e em outros homens do que em Deus. Deus não é o seu Senhor, mas é apenas mais um dentre tantos a quem ele adora. E eu vou citar aqui duas características que apontam para falsos adoradores. E a primeira delas é adorar, o falso adorador adora com a intenção de receber favores. Adoram por aquilo que podem receber de Deus e não por quem Deus é. Estão em busca da graça, de milagres e prodígios, de resolver os seus problemas, aquela causa, aquele milagre que eu preciso. Mas não se chegam a Deus porque simplesmente Ele é. Estão em busca de suas mãos, não em busca de seu coração. Entende a diferença? Eu estou passando por tanta angústia, eu estou passando por tanta dificuldade, eu vou jejuar e Deus vai mudar a minha situação, Deus vai mudar a minha história. Meus irmãos, o jejum é para mudar você e não Deus. O jejum é para mudar o seu coração. Nós não podemos barganhar com Deus. Eu vou para a igreja todo dia, todo domingo eu estou lá, culto pós-culto. Eu vou mudar, Deus vai fazer algo na minha vida, vai transformar essa situação. Amém, Ele vai transformar a situação sim, mas porque Ele é. Mas a tua motivação precisa estar primeiro nele. A tua motivação é uma linha tão fina, meus amados, porque é uma troca. Mas nós não viemos aqui para oferecer, para receber algo de Deus. Pasmem, nós não estamos aqui para receber de Deus, nós estamos aqui para cultuar Deus, para entregar. Ele que espera receber algo de nós. O que é que Deus está recebendo de nós nessa manhã? Nós estamos aqui para entregar a Ele o nosso culto racional. Ele faz. Ele faz. Ele é fiel, sim. Mas a nossa motivação precisa estar nele e não naquilo que Ele faz. Qual será a nossa posição em Deus se aquilo que nós tanto desejamos não for atendido por Ele? Qual será a nossa posição em Deus quando aquilo que mais desejamos não for atendido por Ele? Em que está condicionada a nossa adoração? No que está condicionado o nosso serviço? No que está condicionado a nossa vinda aos cultos? No que está condicionada a nossa comunhão com Ele? É naquilo que Ele tem a oferecer?
característica de um falso adorador é adorar a Deus com a intenção de obter favores. Precisamos cuidar para que a nossa adoração não esteja motivada naquilo que Deus pode fazer por nós. Uma segunda característica de um falso adorador é adorar a Deus para obter autopromoção. Se destacar no meio de todos. Voltar os holofotes para si. Voltar as atenções para si. Se autopromover através da minha adoração. Através do meu serviço. Através de qualquer coisa que eu venha fazer. Com a desculpa de estar adorando a Deus. Aí sabe, meus amados, eu fico pensando naqueles testemunhos, que amém, bênção, que temos testemunho, mas, porque eu me posicionei, porque eu fiz, porque eu aconteci, eu fiz determinada coisa, porque Deus me deu um milagre. Me desculpa, mas me parece estar muito mais exaltando o que eu fiz do que o que Deus fez. De igual modo, a gente vê tantas pregações voltadas ao eu, dar aquele afago no ego. Você. Eu. E pouco de Deus. Muito de Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo na sua vida, Deus vai te tirar de um lugar e vai te colocar outro, amém. Mas onde está o carregue a sua cruz e siga-me? Onde está o arrependa-se? Negue-se a si mesmo. Onde está o morra para suas próprias vontades? A quem estamos adorando, afinal de contas? Eu não posso deixar de falar das músicas. Tanta música voltada para o nosso emocional, né? Tanta música voltada para o nosso eu, tanta música voltada para aquilo que Deus faz em nós. Meus amados, quando as nossas motivações, o nosso serviço, eu que falar de serviço? Eu vou trazer água porque é para o pastor. Eita, o pastor está vendo, então deixa eu tirar água aqui do templo. Choveu, né? Ó, pastor. O pastor entra, sai de vista ali. Deixa pra lá. Qual é a nossa motivação, afinal de contas? A nossa adoração, nosso serviço, nosso testemunho, nossa música, nossa dança, qualquer coisa que viermos a fazer em nome de Deus, precisa estar apontando primeiro para Ele, não para nós. Precisamos ter o coração de João Batista. João Batista viveu toda a sua vida no deserto. O seu ministério atingiu a sua plenitude no deserto. E muitas vezes nós estamos querendo sair do deserto, né? O deserto é um local onde nós precisamos aprender a depender e a confiar em Deus. Mas isso é uma outra pregação. Mas João Batista, a qual Jesus Cristo fala que de nascido de mulher não houve maior que ele.
Esse mesmo João Batista disse: importa que eu diminua e que ele apareça, que ele cresça. João Batista perdeu discípulos para Jesus Cristo. E ele estava nem aí para isso. Ele estava contente, porque ele é mais digno que eu. Eu não sou digno de amarrar as cordas de suas sandálias. Meus amados, importa que ele cresça. Importa que as nossas ações apontem para ele em todo o tempo. O falso adorador, ele utiliza da adoração como forma de autopromoção. Somente quando colocamos o nosso coração no prumo, alinhamos os nossos desejos ao dele, reconhecemos quem ele é e quem nós somos nele. Quando a nossa vontade se torna conhecê-lo cada vez mais e desfrutar da sua preciosa presença a todo instante, no lugar onde o que mais importa é ele, então, só então, a nossa adoração será verdadeira e fluirá de nosso espírito para o Espírito de Deus. Então, ele se move e podemos sentir e vivenciar, usufruir do liberar de Deus através da nossa adoração. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Uma passagem também bem conhecida de todos. Por volta da meia-noite, a primeira passagem, estávamos de meio-dia. Agora estamos de meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. Detalhe, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados no cárcere. Mas eles estavam orando e cantando hinos. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu quero mostrar aqui, quero apontar para vocês 5 liberações de Deus através da nossa adoração. Com base nesse texto. Amém? Primeira liberação de Deus. A adoração muda a atmosfera espiritual e atrai a presença de Deus. Mesmo numa prisão escura, mesmo num local sombrio, a adoração de Paulo e Silas encheu o ambiente da presença dele. Meus amados, quantas vezes nós nos deparamos num lugar, em situações tão sombrias, onde parece que estamos acorrentados, onde parece que estamos presos. Às vezes é até difícil de respirar. Experimenta adorar. Experimenta adorar. Experimenta cantar louvores a Ele, sabendo que a adoração não é música, mas a nossa canção, o nosso cantar a Ele é uma forma de expressar a nossa adoração. Experimenta o adorar. E você vai ver a atmosfera mudar por completo. Onde antes habitava densas trevas, raiou a luz.
A nossa adoração muda qualquer atmosfera espiritual, atraindo a presença de Deus para aquele lugar. Em segundo lugar, a adoração libera o sobrenatural de Deus. Nós estamos vivenciando a escola do sobrenatural, todo sábado pela manhã, online. Quem quiser mais detalhes, fala com Elda. Mas não há como vivenciar o sobrenatural de Deus se não for por meio da nossa adoração. A adoração é a chave para destrancar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aí eu lembro de 2 Crônicas, capítulo 20, que narra a história de Josafá, quando 3 reis se voltaram contra Israel, contra Judá, e Josafá conclamou um jejum para todo o povo. E os reis vinham armados até os dentes. E após adorar, somente após adorar, Josafá juntou o seu exército e foi encontrar com eles. E, meus irmãos, era o exército mais maluco que eu já vi. No lugar de armas, haviam harpas, instrumentos musicais. No lugar de gritos de guerra, haviam canções sendo entoadas. O que aconteceu? Eis que o Espírito do Senhor trouxe confusão no arraial do inimigo, e eles se degladiaram entre si, e se derrotaram entre si. E quando o povo de Deus chegou lá, não havia um sobrevivente, a não ser recuperar todos os despojos de guerra, porque a batalha não era deles, a batalha era do Senhor. A adoração do povo liberou o sobrenatural de Deus, e Deus disse: acalmai-vos, aquietai-vos, porque amanhã verás o meu livramento. No caso de Paulo e Silas, a adoração deles, o terremoto não foi uma coincidência. Foi resultado da presença sobrenatural de Deus naquele lugar. Houve um rompimento, primeiro no reino espiritual, e que se materializou no reino físico por meio de um terremoto, e que destrancou as correntes, as prisões, e se manifestou dessa forma. Mas primeiro aconteceu no espiritual, e houve um reflexo no físico. A adoração, em terceiro lugar, a adoração liberta a si mesmo e aos outros. A adoração de Paulo e Silas. No texto de Atos 16, a adoração de Paulo e Silas não apenas abriu as suas cadeias, mas também as cadeias dos outros presos. Não houve só uma libertação física, mas uma libertação espiritual também. O carcereiro foi liberto. Aquele que deveria estar cuidando dos presos, oprimindo os presos, ele mesmo foi liberto através da adoração de Paulo e Silas. A nossa adoração tem o poder de impactar as pessoas ao nosso redor, liberando graça e transformação. Meus amados,
A adoração que acontece nesse lugar precisa impactar essa região. A adoração que acontece na tua casa precisa impactar teus vizinhos. Precisa impactar teu condomínio. Precisa impactar tua escola, tua faculdade, teu trabalho. Por onde você anda, você sendo um verdadeiro adorador, você atrai a presença de Deus onde quer que esteja. E a presença de Deus muda todo o ambiente. A presença de Deus traz o sobrenatural. A presença de Deus transforma quem está ao nosso redor. E assim, onde toca a planta dos nossos pés, se torna lugar santo. Porque nós estamos carregando da presença de Deus em todos os nossos atos, no nosso cotidiano, dia após dia. Nós carregamos a presença de Deus, assim como se estivéssemos carregando a arca da aliança. Nós carregamos a presença de Deus. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. A nossa adoração precisa impactar quem está no nosso redor. Quarto lugar, quarta característica, a adoração redireciona o foco. Paulo e Silas poderiam estar concentrados nas suas próprias dificuldades, na sua cadeia, no seu estado de aprisionamento. Mas porque eles eram adoradores, o olhar deles, o foco deles não estava nas circunstâncias, mas estava em quem Deus era. Meus irmãos, o texto não fala, mas eu tenho certeza que a adoração de Paulo e a oração de Silas não estava voltada ao estado em que eles estavam. Oh Deus, me liberta dessa prisão. Oh Deus, me tira dessa situação de cativeiro. Eu tenho certeza que a adoração deles estava voltada simplesmente para quem Deus era, em exaltar a Deus, em exaltar Jesus Cristo. Porque não havia prisões. Tem uma música, né? Não há prisões que detenham o verdadeiro adorador. Eles podiam estar impedidos, impossibilitados fisicamente, mas o seu espírito estava borbulhando em liberdade em Deus. O foco deles não estava na situação. O nosso foco não precisa estar na situação, seja ela favorável ou não. O nosso foco precisa sempre estar apontando para Ele. A adoração tira a nossa visão das circunstâncias, das coisas que nos cercam, e volta os nossos olhos aos montes de onde vem o nosso socorro. A nossa adoração redireciona o nosso foco para o que realmente importa. Em quinto e último lugar, a adoração transforma nossa mente e a nossa vida. A adoração nos ajuda a pensar de acordo com os valores do reino de Deus e não do mundo. Quando adoramos a Deus em tudo, as nossas decisões e atitudes refletem essa transformação. Aí eu lembro a vocês, Romanos 12, 2. Mas transformai-vos as vossas mentes. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos as vossas mentes. A adoração, ela promove uma transformação, uma troca de valores. Nós deixamos de lado os nossos valores e passamos a adotar os valores de Deus. E com isso nós passamos a enxergar como Deus enxerga. Nós passamos a sentir o que Deus sente.
E assim nós falamos o que Deus fala. Quantos aqui, meus amados, estão dispostos a passar por uma transformação? A trocar os seus valores, os nossos valores, aquilo que muitas vezes define quem nós somos, a nossa maneira de agir, os nossos gatilhos emocionais, para serem substituídos pelos valores de Deus, os valores do alto. Isso fala de abrirmos mãos de nossa vontade, dos nossos planos e projetos, e assumirmos, abraçarmos a vontade, os planos e os projetos de Deus. O verdadeiro adorador é totalmente engajado nos projetos de Deus. Fecha teus olhos. Oh Deus, reconheça o poder da adoração. Não é apenas uma música, é um ato espiritual que convida Deus a agir. Não é uma dança, não é um gesto que você faz, mas é um estilo de vida. Adore a Deus em todas as circunstâncias, seja na prisão, seja na dificuldade, seja na alegria. Adore-o, simplesmente adore-o. Adore-o porque Ele é e não pelo que Ele faz. Impacte a vida de outras pessoas através da sua adoração. Adorar em meio à tribulação é testemunho vivo do poder de Deus. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus. Isso transformou por completo a sua vida. Antes, uma mulher envergonhada pelo seu pecado, agora uma verdadeira adoradora do Deus Altíssimo. E o que ela faz a seguir impacta toda uma cidade. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Ore a Deus. Adore hoje com fé, crendo que Deus irá liberar o que está retido na sua vida e na vida dos que estão no seu redor. Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, é rema em nosso espírito. A tua palavra nos confronta ao mesmo tempo que nos conforta. A tua palavra, Deus Santo, nos transforma. E assim como o texto diz, que os teus olhos passeiam por toda a terra em busca de pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Assim nós queremos te dizer que a tua busca e a tua procura nos achou, nos encontrou. Eis-nos aqui, Deus. Transforma-nos, muda o nosso ser, muda as nossas atitudes. Nós queremos ser encontrados em Ti, conhecidos por Ti, por causa de um relacionamento íntimo, sincero, pessoal contigo.
e não por aquilo que nós fazemos ou esperamos que o Senhor faça. Mas quem Tu és em nós, revela quem nós somos em Ti. Ministra os nossos corações, faz reacender uma chama que outrora ardia, reaviva o Espírito que há em nós, e que a nossa adoração suba a Ti, dia e noite, dia e noite, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe.